Olá, queridos alunos da segunda série. Eu sempre digo do segundo ano, mas segunda série, Núcleo da Juventude. Vou falar, deu para ver aí, sobre Egito, né? Muita gente se pergunta, para que estudar isso aí? Na realidade, a gente estuda pela questão do legado cultural, o que temos, o que ficou, e é isso que nos interessa, né? O processo histórico é aquele de relembrar coisas e conseguir fazer ligações com o presente. Não adianta ficar estudando apenas por curiosidade, é diletantismo que se diz, aí não é história. E o que a gente tem que saber sobre o Egito Antigo? O que eu gostaria, e depois eu pergunto para vocês, lá nas questões que eu coloquei ali, são 2 ou 3 questões dissertativas, se não me engano. E tem alguns textos que vão ajudar vocês, entrem naqueles links que tem ali, tá? Sobre o que pode ser verdade ou não do Antigo Egito. O Egito é um dos impérios dos mais antigos, né? As margens do rio Nilo, se dizia, o Egito é a dádiva do Nilo, onde se construíram as pirâmides, né? Os grandes faraós, o politeísmo, deuses, o próprio faraó era divinizado, né? Como se sabe dessa história? Que fontes nós temos para conhecer o Egito? O que o historiador tem que fazer? Uma das principais fontes, nós temos fontes orais, que do Egito Antigo mal se conhece a língua, né, de como poderia ser, né? A escrita, você sabe, a demótica, os hieróglifos, a demótica que é mais popular, enfim, os hieróglifos, que eram dos escribas, o papiro, todos vocês conhecem essas questões. Mas as fontes principais nós temos, em termos de escrita, na Bíblia, né? A história de Moisés, as pragas, né? Nesse período de vírus, falar em pragas, né? que assombrava o Egito, fez com que o povo hebreu, liderado por Moisés, saísse de lá. Enfim, isso aí está na Bíblia. Agora, como comprovar, ou como o historiador deve fazer? Quais são outras fontes além da Bíblia? A Bíblia é sim uma fonte histórica. Tá? Nós temos a arqueologia, escavações, né? Muitas escavações sendo feitas no Egito, se descobrindo, enfim, cada vez que dá um vento forte, lá aparece uma Luxor nova, uma cidade dos deuses egípcios, né? E o que se encontrou? Encontrou-se o Livro dos Mortos do Egito, isso é uma fonte, né? E ele foi traduzido porque no século XIX, Champollion, um arqueólogo francês, descobriu a Pedra de Roseta. Vocês já devem ter escutado, já ouviram. Tem um vídeo muito bom da BBC de Londres sobre a Pedra de Roseta e a tumba de Tutancâmon. Coloquei lá nos links. Assistam esse vídeo que é bem informativo e muito bem feito, né? Então, assim, nós temos fontes históricas, né, que nos fazem uma ligação, nos trazem uma ligação desse passado do Egito com seus deuses, como pode ter sido a história. Moisés, se existiu, se abriu o Mar Vermelho, como foi, o que a arqueologia representa, e é fundamental, e o que os livros, como o Livro dos Mortos, a Bíblia, nos representam sobre o Egito Antigo. Fontes históricas, fontes para estudo, todo historiador precisa disso. E a arqueologia é uma fonte brilhante para a gente conhecer histórias da antiguidade, como é o caso do Egito, que há pouco tempo se tem estudado, só para dar uma finalização nisso aí, a pigmentação que era usada, por exemplo, na esfinge, as próprias pirâmides provavelmente tivessem tinta. E o que se descobre, né, mais contemporaneamente, que a boa parte dos faraós eram negros, né? Eram negros, eram núbios, que havia um outro império núbio que chegou a dominar aquela região por um tempo. Isso aí se esqueceu, a história oficial praticamente fez questão de não guardar. E é nesse sentido que a gente procura, né, cada vez estudar mais e se aprofundar em escavações arqueológicas. Beleza?